Olá a todos, sou a Teresa, sou terapeuta da fala e tive um convite especial nos Minutos de Partilha para falar sobre a importância da leitura de histórias no desenvolvimento de linguagem da criança. Sendo que a aquisição e desenvolvimento da linguagem da criança ocorre mais ou menos até aos 6 anos, vamos falar neste período da primeira infância. E antes de entrar no tema, vou explicar rapidamente a diferença entre fala e linguagem, porque eu acho que as pessoas acham que são a mesma coisa, ou que são sinónimos, ou que não sabem o que é, ou que são. Por isso, a fala não é nada mais, nada menos do que as movimentações que nós fazemos com a nossa boca, língua, lábios, bochechas, palatos, etc., para falarmos, juntamente com as cordas vocais que vibram e que sai este som encadeado com linguagem por trás. Ou seja, eu só falo porque consigo mexer a minha boca e juntar a voz para sair. É a capacidade motora. O que é linguagem? Se eu disser que estou a dizer patiti, eu estou a falar. Só que não tem significado nenhum. Por isso, o que é que nós queremos? Por exemplo, quando nós queremos que os nossos filhos falem, o que nós queremos realmente é que eles tenham linguagem. É que eu diga o que é isto, ele diga é uma caneta. Por isso, o que é a linguagem? É o que nos permite partilhar socialmente as nossas ideias, os nossos pensamentos, tudo de forma estruturada, com frases e vocabulário correto, usados no momento certo. Por isso, é a capacidade de comunicar ideias, pensamentos, opiniões e desejos. Nós damos nomes às coisas, damos significado a tudo e fazemos frases complexas. Nós expressamos aquilo que estamos a sentir, aquilo que queremos, aquilo que pensamos, e a outra pessoa compreende aquilo que nós estamos a dizer. Por isso, a linguagem é dividida em dois grandes grupos, que é a compreensão e a expressão. Depois, dentro da compreensão e da expressão, há 5 grandes níveis, mas eu não vou entrar por aí. E por isso, se repararem, eu estou a usar linguagem e fala para vos explicar este conteúdo. São duas coisas que acontecem em simultâneo, a fala e a linguagem. Primeiro o bebê começa a fazer aquelas vocalizações, pá, tá, 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 e ainda sem significado nenhum. E depois os pais vão dando significado e a criança percebe que se disser mãe, está a chamar a mãe dela. E que a mãe dá feedback positivo sobre isso. Por isso, nós conseguimos expor a nossa linguagem através da fala. Pronto. Entrando no tema, quando é que devemos começar a ler para a criança? Desde o bebê, desde cedo, ou então mesmo desde a barriga da mãe? Eu percebo que sou estranho, mas há quem diga que se deve já ler na gravidez. Basicamente, o que nós queremos é criar esta rotina, é criar este hábito para desenvolver o gosto pela leitura. Por isso, os pais, os avós, os educadores, quem fica diariamente com a criança, deveria ter este chip ligado para ler à criança. E porque há autores que dizem que a criança percebe desde muito cedo que o livro é uma coisa boa e que dá prazer. Por isso, claro que eles ao princípio interessam-se mais pelas cores, pela voz de quem está a ler a história, pelas figuras que os livros têm. Mas é importante que deixemos os livros à mão para que eles toquem, folheiem, apontem, identifiquem, rasguem e a partir daí começam a gostar de livros, percebem que fazem parte de um mundo que não tem limite, que a imaginação é o limite, por isso não há limite. E por isso é mesmo importante que as nossas crianças nos vejam a ler e que percebam que os pais e os professores incentivem a esta estimulação de leitura. Qual é a importância da leitura? E isto é o nosso vídeo, é por isto que aqui estou. Qual é a importância da leitura? A leitura pode ser, a criança pode estar só a ser espectadora e a ouvir a história, ou então pode recontá-la. Ao princípio serás só espectadora, porque ainda não tem linguagem suficiente e fala suficiente para recontar a história. Mas, quando a criança é espectadora e está a ouvir uma história, aumenta
brutalmente o vocabulário, porque está sempre perante palavras que não está habituada ou que não ouve diariamente. Nós, quando estamos com os nossos filhos ou quando falamos com eles, falamos mais ou menos da mesma maneira, com as mesmas frases, com a mesma estrutura frásica, com o mesmo vocabulário. É tudo mais ou menos a mesma coisa. E por isso, quando eles lidam com livros, e quando nós lhes lemos livros, eles conseguem ter a percepção de novas palavras, de frases mais complexas, de tudo mais elaborado. Também desenvolve imenso a memória e a capacidade de atenção. E nós temos um papel importantíssimo quando estamos a contar histórias, porque temos que criar empatia com a criança e temos de envolvê-los na história. Como? Como é que nós os motivamos a ler mais? Muito importante contar histórias com imensa expressão facial, muita entoação, conseguir mudar a voz quando vem o lobo fazer uma voz grossa, quando vem a avó, a vizinha fazer uma voz de mais de velha, quando vem uma menina fazer uma voz mais fininha, porque desta maneira vamos ativar mais áreas do cérebro e chegamos mais facilmente à criança. É importante também que, por exemplo, usemos os gestos. Por exemplo, se eu falar de um coelhinho, eu posso fazer, veio um coelhinho, em vez de eu dizer, veio um coelhinho. É diferente. Por isso, usem esta parte sinestésica. E quanto mais emoção eles sentirem na história, mais eles vão conseguir memorizar. Por isso, quando falarem do pé, por exemplo, façam umas cócegas nos pés. Façam coisas engraçadas para eles acharem aquilo mesmo interessante e prazeroso. Para além disto tudo, potencia também a capacidade cognitiva, estimula a imaginação, a criatividade e cultiva muito o imaginário. E por fim, cria muitos vínculos entre os pais e os filhos, ou entre quem conta a história e quem a ouve. Por outro lado, a criança também pode já recontar a história quando tem linguagem suficiente. Não vos vou dar uma idade específica, porque há crianças que com 2 anos já falam pelos cotovelos e outras um bocadinho menos, e também temos de ter atenção a isso para ver se é preciso uma avaliação ou não, um terapeuta da fala. Mas é importante que as crianças recontem, porque estimula e faz conexões cerebrais para expressar aquilo que ouviram. Têm de ir a memórias daquilo que ouviram e daquilo que têm já antigo, fazer conexões com aquilo que ouviram e organizar por palavras dela, conseguirem dizer o que ouviram na história. Por isso, muita linguagem exposta através da fala. E nós sabemos que a linguagem oral é um preditor importantérrimo para depois a linguagem escrita sair bem. Porque nós escrevemos para o papel aquilo que temos na nossa cabeça. Em relação aos livros que devemos ler para as crianças, também não vos vou dizer que ao ano eles devem ler X livros. Não dá, porque depende da maturidade da criança, do tempo de atenção, do nível de linguagem, da motivação naquele momento e naquele dia. Por isso, sabemos que devemos começar do simples para o complexo. De livros que só tenham uma imagem por página, para depois livros que tenham mais imagens por página, como por exemplo as minhas 100 primeiras palavras, depois livros que, para além da imagem, já têm frases, depois histórias pequenas, depois histórias maiores e por aí adiante. Finalmente, para acabar, só vos queria dizer que depois dos 6 anos eles entram numa fase de aprendizagem de leitura e escrita e continua a ser importante lermos para eles. Porquê? Se eles já aprenderam a ler. Sim, eles estão a aprender a ler, mas ainda não são competentes na leitura. Por isso é importante que, enquanto eles não são competentes na leitura e enquanto não têm este prazer sozinhos, continuamos a ler para eles, para não desmotivarem. E há um estudo feito com crianças que mostra que crianças que leem 1 minuto por dia pós-horário escolar, ou seja, extra-escola, tenham contacto ao fim de 1 ano com 8.000 novas palavras, ou seja, 1 minuto, 8.000 novas palavras ao ano. Se ler 5 minutos pós-horário escolar, tem contacto com 282.000 novas palavras por ano. 1 minuto, 8.000 novas palavras, 5 minutos, 282 novas palavras e 20 minutos ou mais têm contacto com 1.800.000 novas palavras. Isto é
impressionante e a conclusão a que chegamos é que com poucos minutos, a mais de leitura extra-horário, a evolução lexical é exponencial e damos à criança uma maior capacidade para compreender o mundo, para compreender coisas que não são tão literais, coisas mais abstratas e ambiguidades. Espero que tenham gostado e que leiam muito para os vossos filhos. Até já!